dia. Secretário, o governo aprovou por 27 a 26 o aumento do ICMS a partir de 1º de janeiro de 2016. E agora, todos os problemas estão resolvidos, folha de pagamento do salário do funcionalismo será pago em dia. Como é que fica a situação, secretário, já que nós vamos ter que pagar mais de tributos? Na verdade, esse conjunto de propostas que os ajustes fiscal gaúcho têm proposto para a Assembleia Legislativa, eles vão em diversas direções. Eles compartilham as dificuldades emergenciais das finanças públicas do Estado do Rio Grande do Sul com toda a sociedade. Não se restringe tão somente à questão da majoração, elevação do ICMS. Ele também aponta para um Estado do Rio Grande do Sul menos pesado, que consuma menos recursos. Haja visto a questão da Previdência Complementar e também a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal, que aponta para o futuro um Estado em condições mais facilmente de governabilidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal não foi votada ainda. 95% da utilização dos recursos dos depósitos judiciais devem nos trazer por volta de R$1 bilhão. Isso vai nos garantir a folha de pagamento de setembro, tão somente. Porque nós viramos de agosto para setembro, deixando de pagar aproximadamente 600 milhões de fornecedores, terceirizados, hospitais, enfim. E para pagar a folha nos faltou, no final de agosto, a folha na totalidade do Executivo, de forma líquida, nos faltaram 745 milhões de reais. Portanto, esse R$1 bilhão vai tão somente assegurar o pagamento da folha de setembro, na medida em que a cada mês nós temos um furo, uma falta de dinheiro de mais de 400 milhões de reais. Bom, vamos ver como as coisas andam para os próximos meses. O Refaz Gaúcho, as outras alternativas que nós estamos trabalhando e ultimando na Secretaria da Fazenda e no governo como um todo. E para o ano que vem, a elevação do ICMS garante 1/3 do rombo da falta de dinheiro para o ano que vem, que está plasmado, considerado, clara no orçamento público do Estado. Falta 6 bilhões e 200 milhões de reais para fechar o ano de 2016. Com esses 2 bilhões que devem entrar no Tesouro por conta do aumento do ICMS, ainda nos faltam por volta de 4 bilhões para 2016. Vamos ter que trabalhar muito ainda, viu? Certo. Secretário, o senhor está me dizendo o seguinte: outubro, novembro, dezembro e 13º não está garantido que serão pagos em dia. Nós temos alternativas que nós estamos buscando, Felipe. Setembro, sim, nós vamos pagar a folha em dia, com a aprovação dessa elevação aí. A gente tem que saber, 1 bilhão é muito dinheiro, mas 1 bilhão é quase o mesmo valor da folha líquida só do Executivo, sem as fundações, sem as autarquias, sem o Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas do Estado, enfim. Então, como chegar até dezembro? Bom, nós temos o Refaz, que está na rua, oferecendo aí descontos para aqueles que eventualmente não estão em dia com o Tesouro do Estado, colocarem-se como contribuintes em dia. Isso, imaginamos, deva fazer entrar algumas centenas de milhões de reais, não tanto assim quanto gostaríamos e precisamos, mas deve nos ajudar a completar aquilo que falta, quem sabe, para podermos levar um pouco mais adiante, sem sobressaltos. Da mesma forma, nós temos o projeto Fomentar, que é incentivos para as indústrias automobilísticas e que tem aí alguns papéis que podem ser negociados e nós estamos em negociação para fazê-lo. Isso também pode fazer um acréscimo de recursos por volta de 300, 400, talvez até 500 milhões de reais, que nos ajudaria a superar um mês as dificuldades de caixa para pagar a folha de pagamento. Bom, aí nós temos aí a possibilidade de receber recursos do FEX, que é o Fundo para a Exportação. E aí acreditamos que esses recursos também ajudariam a ultrapassar parte de um desses meses que falta para nós chegarmos até dezembro.
além de outras iniciativas de repercussão financeira um pouco menores, que num somatório nos auxiliaria a chegar até dezembro. E em dezembro nós temos aí a grande dificuldade, quase que intransponível, além da folha, da dívida com os fornecedores, terceirizados, hospitais e etc., nós temos o 13º. Aí imaginamos que talvez uma das alternativas seja realmente entrarmos com a operação Banrisul, a possibilidade de o Banrisul, quem sabe, financiar exatamente o 13º de dezembro. Já está definido se vai haver antecipação de ICMS, que é algo que foi feito nos governos passados para pagar a folha de pagamento de 13º? Olha, nós estamos avaliando todas as possibilidades, Felipe, todas mesmo. O governo tem sido muito claro, muito transparente e me permite até afirmar, quem sabe, o governo mais transparente que eu pude conviver, expressando adequadamente para a população desde o primeiro dia as dificuldades, falando com a imprensa, colocando muito claramente a situação de emergência e como está o Estado. Na verdade, o Estado não cabe mais dentro do bolso da economia gaúcha, né? Nós temos um Estado que custa muito mais caro. E isto seguramente tem que ser considerado. Então, todas as alternativas que podem nos levar avante, para frente, ultrapassando mês a mês, dia a dia, nós estamos considerando, sem termos uma definição em relação a elas, o seu resultado, o seu impacto, e seguramente sem ter uma decisão que possa ser definitiva. Bom, a partir do momento que houve a aprovação pela Assembleia Legislativa, na madrugada já desta quarta-feira, começaram a sair as notas das entidades, né, notas oficiais repudiando o aumento do ICMS. OAB, que coordenou aquele chega de impostos com mais 50 entidades, Fiergs, tantos outros já estão soltando suas notas. Na da Fiergs está previsto aí um êxodo de empresas do Estado. Segundo o presidente Heitor Miller, o que o governo fará com a receita a mais de impostos, ele questiona. Esta é a pergunta. Se gastar tudo mês a mês, não terá recursos para os investimentos necessários. Então vamos travar a economia gaúcha com desemprego, prejuízos sociais e a redução da competitividade das empresas. O Rio Grande do Sul será um dos estados mais caros para produzir e viver. Vocês não temem que, na verdade, não se alcance os números que vocês estão projetando em função aí de diminuição da produção no Rio Grande do Sul, secretário? Olha, na verdade, você está muitas vezes compelido a tomar iniciativas que não são do seu agrado, né? Eu imagino que nenhum político, nenhum governante de qualquer partido, em qualquer esfera, gostaria de propor elevação de carga tributária. Agora, também nenhum governante gostaria de assumir, embora necessário, que faça com altivez e com coragem, como vem fazendo o governador Sartori, assumir o estado do Rio Grande do Sul nas condições emergenciais em que ele se encontra, onde está além do fundo do poço, onde não há nenhuma possibilidade de buscar recursos, onde ao longo do tempo somaram-se decisões e mais decisões que fizeram com que nos últimos 44 anos, 37 anos, se gastasse bem mais. Talvez tenha faltado para nós todos, atitudes um pouco mais definidoras em relação a esse estado de coisas. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 4 anos o governador buscou mais de 4 bilhões de financiamentos e empréstimos. E boa parte desse dinheiro foi gasto com custeio e folha de pagamento. Buscou quase 6 bilhões de reais dos depósitos judiciais, esgotando quase que a totalidade dos 85% estabelecidos em lei. Quase 6 bilhões de reais nos últimos 2 anos, para poder pagar folha e para pagar o custeio. Ainda assim, deu aumentos para os próximos anos, até 2018, tem aumentos propostos pelo governo anterior. Olha, o estado do Rio Grande do Sul está passando por uma situação, com certeza, por responsabilidade de todos nós, mas seguramente não dá para considerar o atual governador e o atual governo como os responsáveis pela situação que aí está. O que estamos tentando e fazendo, quer me parecer, com muita coragem e transparência,
é enfrentar esse problema como nenhum outro governante enfrentou até agora. Secretário, como é que o senhor acompanha? Tem que se entender que essa majoração das alíquotas se dá de forma interna. Na produção e na comercialização aqui no Rio Grande do Sul, ela não se dá interestadualmente. Então, isso, quem sabe, traga uma compreensão um pouco diferente das pessoas em relação ao impacto do aumento, que seguramente nenhum governante gostaria de propor para a Assembleia, e muito menos os deputados aprovarem. Só que é uma necessidade, Felipe. E olha como é a nossa situação. Nós precisamos de 6 bilhões e 200 de dinheiro o ano que vem. E nesse aumento de ICMS, todo que foi aprovado representa 1/3 desse volume de dinheiro, o que, convenhamos, dá uma dimensão do tamanho do rombo que aí está. 6 bilhões... Então, olha, tem muita coisa para nós discutirmos, sentarmos ao redor de uma mesa com todas as entidades. Esse governo conversou com as entidades empresariais, com as entidades dos sindicatos dos servidores públicos estaduais. Esse governo relatou ao Estado explicando as dificuldades. Falava que faltava 5,4 bilhões, quer me parecer que as coisas vão ficando cada vez mais claras. Fez uma LDO real, realista, sem ficar ali enchendo mozilha, como se diz. Propôs um orçamento realista e equilibrado também para a Assembleia, sem fantasia, sem inventar situações de elucubrações aí contábeis, orçamentárias, para mostrar que o Estado estava bem, quando na verdade nós já há muito tempo viemos acutizando, e nesses últimos 4 anos foi um horror. Essa é que é a realidade que nós estamos enfrentando. Secretário, 6 bilhões e 200 milhões de prejuízo ano que vem, sem nenhum reajuste para o funcionalismo. Porque se for cumprida a lei que já está aprovada na área de segurança pública, os reajustes que estão aprovados, aí esse déficit aumenta. Vocês não estão prevendo aí nenhum reajuste para o funcionalismo ano que vem. Não, mas os reajustes para a área da segurança, Felipe, estão constantes aí na verba de contingência, que é uma exigência orçamentária que ela existe, e também na questão da segurança, também está nos recursos para os inativos, onde boa parte dos recursos que se consome na elevação da folha de pagamento na área de segurança se concentra também nos inativos. Então, dos 6 bilhões e 200 milhões de reais, constam sim aí a previsão daquilo que foi os aumentos concedidos para 2015, 2016, 2017 e 2018 pelo governador Tarso, e que vão representar a cada ano, lá no fim, 4 bilhões de reais por ano de aumento. 4 bilhões de aumentos por ano. Outras categorias não devem contar com nenhum reajuste para o ano que vem? Olha, na verdade, nós não imaginamos que as pessoas não estejam se assenhorando e percebendo a dimensão do quadro trágico das finanças públicas. Muitas vezes a gente tem que perder anéis para não perder dedos. E, confessadamente, o Estado ontem viveu uma coisa, para mim, um pouco surreal. Um governante e um governo propondo algo amargo, um remédio que ninguém gostaria de propor, administrando esse remédio de uma forma necessária, equilibrada, assumindo essa responsabilidade e esse ônus, esse desgaste político, impondo também a sua base. Aqui nós queremos reconhecer também, de certa forma, esse desgaste, e nós vemos servidores públicos com seus salários cada mês sendo parcelados com maior volume de dificuldades, jogando contrários, absolutamente contrários. Eu não consigo entender muitas vezes esse negócio. Assim como foi surreal também não permitir na semana passada os deputados entrarem para dentro da Assembleia, e aí ontem dizendo que era um absurdo não liberar totalmente a Assembleia, quando as galerias estavam ocupadas, obviamente, por senhas, né, pela sua capacidade máxima, não poderem entrar na Assembleia, que o povo tinha que estar dentro da Assembleia. Uma hora trancam para que o povo não entre na Assembleia, nem os deputados, numa agressão à democracia, ao Parlamento Gaúcho. Na outra semana fazem um discurso totalmente diferente. É um negócio meio surreal, convenhamos. Bom, quero agradecer ao senhor aí, vamos continuar acompanhando os desdobramentos de tudo isso. Novas medidas devem ser anunciadas nos próximos dias, nas próximas horas, dentro desse ajuste fiscal do Estado, secretário Feltes.
Se o governo vem discutindo isto, nós temos seguramente a intenção de provocar a sociedade através da Assembleia, no ajuste fiscal gaúcho numa nova fase, e certamente vamos fazê-lo, mas seguramente não dispensamos a compreensão da sociedade. Secretário, seguramente não dispensamos a compreensão dos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado, que têm responsabilidade para com o Estado do Rio Grande do Sul. secretário, E certamente estaremos sempre à disposição, Felipe, quando assim o desejar, para conversarmos contigo e em especial com os seus ouvintes. Não, e nós sabemos, isso o senhor não foge, né? E a gente quer agradecer muito ao senhor. Só uma última pergunta. Aumento do ICMS aconteceu, o governo aprovou, retirou a questão das fundações, não está na pauta privatização, estava na pauta extinção de fundações. Eu diria assim, há no radar do governo um sem número de iniciativas relativamente ao Estado como um todo. Mas me permita, Felipe, muitas vezes, por que não termina com os cargos de confiança? Olha, tem áreas que só funcionam porque existem os cargos de confiança. Essa que é a realidade. O Estado tem aproximadamente 3 mil cargos de confiança, digamos assim. O Rio Grande do Sul tem 35% a menos de cargos de confiança, porque o governador Sartori bloqueou e não deixa nomear, e faz certo, porque essas e outras medidas foram tomadas do ponto de vista da gestão pública no Rio Grande do Sul. Tá. Mas digamos que você não utilizasse nenhum cargo de confiança, e aí não nomeasse nenhum dos 3 mil cargos de confiança. Vamos dizer que o salário médio dele seria de R$5.000. Isso teríamos aí aproximadamente 160, 170 milhões de reais a cada ano. Deixa eu colocar para vocês, assim, com toda a franqueza, que fosse 200 milhões de reais. O nosso rombo, falta de dinheiro, Felipe, ultrapassa os 400 milhões de reais a cada mês. Claro que a gente tem que de milho em milho, a galinha enche o papo, mas verdadeiramente para dar dimensão para os teus ouvintes, sim, de que, termina com isso, que seus problemas acabaram. Não é assim que funciona. Por outro lado, deixa eu registrar uma outra questão. Até agosto, Felipe, o Rio Grande do Sul bateu o recorde nesse governo de autos de infração por sonegação de ICMS. Nunca antes da história desse Estado se perseguiu tanto a sonegação, e nós vamos começar a divulgar isso essa semana, porque fechamos os dados até o final de agosto. Tem uma ideia de vem fazendo a sua parte. Tem uma ideia de quanto? Com muito denodo e com muita entrega do conjunto do secretariado em si. Verdadeiramente, muitas vezes a gente tem que tomar medidas, lamentavelmente, que não são simpáticas, mas são absolutamente necessárias para que a gente possa caminhar e avançar. Tem uma ideia de quanto já foi resgatado em sonegação? O ano passado nós já tivemos um bom incremento de receita em relação a isto. Já em papel, há que se fazer esse registro. O volume de recursos que nós fizemos auto de infração, entramos na justiça, fizemos a cobrança, digamos assim, foi de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões no ano passado, quase 1 bilhão e 200. E pela vez primeira, quase 1 bilhão e 200 foi a totalidade do que nós cobramos. E esse ano devemos aumentar ainda mais essa cobrança, é o que nós esperamos, até porque batemos o recorde até agosto dos autos de infração que foram registrados. O senhor iniciou a resposta anterior falando que estavam no radar do governo várias medidas. E eu tinha questionado privatização. Privatização está no radar do governo. Algumas empresas devem ser privatizadas. Então, o governo propôs para a Assembleia Legislativa a mudança e a absorção de alguns serviços feitos hoje por fundações, teve dificuldades, há uma negociação política a ser feita. Nós não queremos contrapor também os interesses daqueles que representam a sociedade na Assembleia, mas certamente o governo vem discutindo isso a exaustão, e muitas vezes as pessoas dizem, não, fecha uma estatal aqui e acolá, mas qual é a estatal que possa representar o furo de 6 bilhões e 200 milhões de reais? Banrisul. Tirando o Banrisul, mas o Banrisul está absolutamente fora de cogitação, não se fala em relação a isso, eu estou dando só como um exemplo. Então as pessoas muitas vezes acham que as situações são mais fáceis de serem resolvidas, quando não é bem assim. Mas, óbvio, está no radar do governo discutir toda essa situação que envolve o tamanho da máquina pública, o seu custeio e as relações dos servidores estaduais para com o Estado, para que definitivamente a gente possa ultrapassar essa fase de grandes dificuldades e apontar para
um Estado que possa ser mais pró-eficiente na sua capacidade de investir e atender os reclamos da sua cidadania. Secretário Feltz, obrigado ao senhor, excelente dia de trabalho.